Olá, boa tarde, queridos amigos acadêmicos e queridos amigos que também não são da Academia de Educação. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Educafé. O Educafé é um evento da Academia Ribeirão Pretana de Educação que acontece mensalmente. E é um evento muito importante, muito bacana. Por quê? Porque neste evento, nesta live, recebemos pessoas muito especiais e muito queridas. E na live de hoje não poderia ser diferente. No evento de hoje não poderia ser diferente. Neste do café do dia 30 de setembro, Dia da Secretária, terminando aí, né, concluindo, fechando o mês de setembro, nós recebemos a nossa querida amiga e acadêmica Nelly Cirino de Mello. Seja muito bem-vinda, querida Nelly. É uma alegria muito grande tê-la aqui. É uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada pelo aceite. Esteja certa que eu, particularmente, estou muito feliz e nossos amigos também, que estão nos prestigiando. Escute só os nomes de quem está nos prestigiando. Alcione Menegas, nossa artista, nossa cantora, nossa diva maravilhosa. Mil beijos para você, Alcione. Elisa Alderani, nossa poeta maior. Nosso eterno presidente da ARE, Luiz Carlos Moreno, muito obrigada. A Maria Amélia Zucoloto, a Maria de Fátima, que já passou por aqui, que também já fez um Educafé maravilhoso, o Vlaumir aí presente, a Mariane, a Carla, nossa, a Carla chegando, a Carla, advogada, membro do GEPALI. Que alegria ter você aqui, querida Carla. Nelly, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Elaine. Eu que me sinto honrada por esse convite para participar desse Educafé. Espero corresponder à sua expectativa. E agradeço também a todos os amigos que estão nos acompanhando e as meninas, a Maíta, né? E quem estiver por trás aí dos bastidores para nos ajudar. Sim, nós temos os bastidores. Atrás dos bastidores, a querida Maíta, que foi também quem fez o lindo post. E atrás dos bastidores também, toda a equipe do GEPALI ajudando, colaborando, né, se mobilizando o tempo todo para que nós estejamos aqui e para que nós possamos escutar a nossa convidada especial, que é você, Nelly. E para nós conversarmos, sem mais delongas, né? Eu gostaria de pedir a você, Nelly, gostaria de convidá-la a falar sobre a sua constituição como leitora, como escritora. A Nelly é membro da ARE, a Nelly é membro da ALARP, a Nelly escreve maravilhosamente bem, escreve crônicas, escreve contos, escreve poesias, declama lindamente, e depois, ao longo da live, eu vou contando para vocês tudo que a Nelly faz muita coisa. Conte para nós, Nelly, como você vem se formando como leitora, uma leitora tão crítica, uma leitora atenta e uma escritora que produz tanto? Bem, na verdade, eu fui leitora antes da escola e escritora depois da escola, que só publiquei depois de aposentada. Eu tive a felicidade de nascer numa família de professores, educadores, músicos, artistas. E eu aprendi a ler com 5 anos, por isso que eu disse que eu fui leitora antes da escola.
E daí para frente eu fui uma leitora voraz. Eu me lembro dos primeiros livros, até hoje. Minha mãe tinha um livro que chamava assim, História Sagrada para Crianças. E ali eu vi toda a saga dos hebreus de uma maneira gostosa, que parecia um romance, entende? Tinha também um livreto pequeno de uma moça com a sua corça, a Angélica, não me lembro bem o nome da moça, mas ela conversava com a corça e eu adorava os animais, né? Bom, aí eu me embrenhei nos contos de fada desde pequena, porque eu acho o conto de fada um negócio tão maravilhoso. A criança fica tão envolvida com aquela fantasia, com aquela mágica. Inclusive, há pouco tempo, houve quem criticasse os contos de fada, dizendo que eram contos de terror. Na verdade, os irmãos Grimm depuraram os contos de fada, tiraram que aqueles primeiros eram mesmo muito cheios de terror. Então, as pessoas diziam assim, como que os pais soltam 2 crianças na floresta para morrer de fome? Como que o lobo come a vovozinha? Como se tranca uma menina numa torre para ficar até a idade adulta? Acontece que a criança, ela se identifica com o personagem que ela gosta da história. E depois de tanto sofrimento, tantas agruras, tem um final feliz. E a criança faz uma catarse. Porque a criança é uma graça, a gente adora, né, a inocência das crianças, mas elas também têm um ladinho assim, meio cruel. Elas, por exemplo, fazem bullying com os irmãos, às vezes elas mentem para os pais, ficam revoltadas com certos castigos e tal. E inconscientemente, né, Freud e Jung estudaram tudo isso, ela recalca, ela reprime um sentimento de culpa que nem ela mesma sabe que ela tem. Mas aí, conforme vai acontecendo a coisa e tem um final feliz, ela se liberta daquilo. Eu sempre cito a história do Patinho Feio, que, aliás, é um autorretrato do Hans Christian Andersen, né? Porque ele foi uma criança sofrida, rejeitada, e depois teve muito sucesso. Então, aquele patinho que a mãe rejeita, que os irmãos rejeitam, que passa por tanto sofrimento, com o coração tão acelerado, quando ele cresce, vê os cisnes no lago, que o chamam, e ele se vê no espelho das águas, e vê que ele é um cisne. Gente, isso aí é uma emoção muito forte para a criança que está lendo, porque ela está se identificando com aquele personagem. Então, eu acho que eles têm o seu valor, devem ser explorados na educação, tanto quanto as outras histórias, que nós temos aí contadores de histórias maravilhosas, né? A Irina Agostinho e todo esse pessoal aí da Secretaria da Cultura, que fazem esse trabalho. E a criança gosta do mundo da fantasia, então eu acho que tem que se explorar essa parte. Bom, e aí eu fui crescendo, né? Sim, você vivenciou essas experiências. Certo, aí vem sim, aí vem as aventuras, né? As histórias, aventuras, Robin Hood, Três Mosqueteiros, mais adiante Júlio Verne. Júlio Verne foi um profeta, né? Imagina, Viagem à Lua e tantas outras coisas que ele escreveu. E por aí a gente vai amadurecendo e gostando de outras coisas mais elevadas, até chegar no meu querido Machado de Assis, que é, para mim, o top maior de todos os escritores. A psicologia que esse autor traz para a gente é um negócio emocionante. E a gente não se cansa de ler, né? Ler várias vezes o Dom Casmurro, por exemplo. Sim. Érico Veríssimo, quando escreveu O Incidente em Antares, porque, nossa, que coisa maravilhosa, né? Os mortos voltarem para colocar os pingos nos is e o prefeito sair fugido pelos fundos da prefeitura. E aí vem vindo os outros, né? O Victor Hugo, essa de Queiroz, e vem mais os modernos, os poetas, né? Desde os parnasianos até os poetas dessa geração da Semana da Arte Moderna e os atuais. E tudo isso eu sempre li, porque eu fui uma leitora muito apaixonada, muito voraz mesmo. E com isso fui formando. Escrita, Leni, como que você começou a escrever? Bom, a escrever também eu escrevi desde pequena, fazia assim os meus versinhos, minhas quadrinhas, nem sabia o que era trova,
e quando eu fui ver, eu já estava fazendo trova. Mas, e depois na adolescência, eu escrevi muito poema, né? Na adolescência, quando a gente fica apaixonada, aí vem toda aquela emoção, né? E a poesia transborda. Mas, na verdade, eu não publicava. Ia guardando, né? As coisas que eu escrevia. Como professora, às vezes eu publicava algum artigo no jornal da cidade, no jornal da escola, alguma crônica. Mas escrever mesmo e publicar os que eu escrevi foi só depois de aposentada. Tinha 60 anos quando eu escrevi, velha eu, para dar assim, exemplo para pessoas da maturidade. Não seria uma autoajuda. Os 60 anos de hoje são os 40 de antigamente. Sim, sim. Então você começou aí, ó, numa excelente idade. Ô, Nelly, antes de passar para a próxima pergunta, eu quero fazer 2 comentários. Eu quero trazer, eu quero expor, quero ressaltar 2 comentários de um querido amigo, por quem eu tenho uma grandíssima admiração, que é o Marcos Moreira. Ele elogiou o azul da sua roupa, ele falou que é um azul lindíssimo, né? Ele se encantou com esse azul. Recebo um grande abraço da Academia de Educação, querido Marcos Moreira, e ele trouxe uma frase aqui que eu vou levar comigo, tá? Vou pedir para a nossa equipe colocar novamente. Quem lê também se lê. Perfeito, Marcos Moreira, né? Por isso que o Mário Quintana diz, né, que um bom livro, né, é aquele que nos lê, né? Um bom livro não é aquele que a gente lê, é aquele que nos lê. Mas vamos em frente, aproveitar a presença da querida Nelly aí. E a sua formação como professora, Nelly? Como se deu? Como você se interessou pelo magistério, pela docência? Como foi sua formação? Bom, eu acho que eu fui assim meio predestinada, acho que estava até no meu DNA, como eu disse, na família de professores, né? E eu sempre gostei muito dos meus professores, eu sempre fui muito estudiosa. E eu descobri que eu tinha uma vocação, uma passagem muito interessante. Eu estava fazendo curso normal, eu tinha uma colega chamada Rosa Carolino, ela era uma afrodescendente, alta, bem maior que eu, e ela não conseguia tirar nota em psicologia. Então, ela foi pedir para eu dar umas aulas para ela. E aí eu fui, para e passo, né? Ela ia ficar reprovada. Então, eu fui conseguindo, até que ela conseguiu tirar a nota que ela precisava para passar. Então, eu vi que eu sabia ensinar. Aí, quando ela passou, ela chegou, me levantou no colo, lá no alto, falou, quanto que eu te devo? Falei, nada, você já me pagou, só esse abraço que você me deu já é o meu presente. E hoje, ela é nome de escola. Lá na Grande São Paulo, tem uma escola com o nome dela. Você já pensou? Bom, e aí eu fui fazer o curso normal, mesmo porque também, numa cidade pequena, a maioria das mulheres, né, seguiam essa profissão. Existia também o científico, o clássico, mas eu acho que a minha predestinação era ser professora mesmo. E aí eu fui para a faculdade de pedagogia, na Filosofia, Ciências e Letras, sede Sapiense, da PUC de São Paulo. A Rosa Consciência também se formou lá uns anos antes. E eu fiz pedagogia, licenciatura plena, com habilitação para o magistério, para administração e supervisão escolar. E foi com isso que eu prestei os 3 concursos e fiz a minha carreira. Eu comecei a lecionar com 21 para 22 anos, lá no Instituto... Muito jovem. Muito jovem. Lá no Instituto Valentim Gentil de Itápolis, minha terra natal. E aí você fica alguns anos na sala de aula, né? Uhum. E depois você se torna gestora, diretora escolar e depois supervisora, é isso? É esse o seu percurso? E aí sim. Você... E na gestão, como é a Nelly gestora? Que desafios que a Nelly gestora
enfrenta estando à frente de uma escola? Bom, eu vou pular então um pouquinho a parte de professora, que eu tinha feito um esqueminha, mas vamos passar então para a direção. Quando eu assumi a direção do Instituto de Educação Valentim Gentil, o meu primeiro desafio foi na secretaria, né? Porque eu tinha a parte pedagógica, a didática, tudo, mas eu não conhecia a parte burocrática. Mas eu tinha uma secretária maravilhosa que desenvolveu direitinho tudo para mim, inclusive ajudava a informar processos e tal. E eu percebi que os alunos tinham janelas. Tinha classe que saiu mais cedo, em vez de sair meio-dia, saía 11 e pouco. Tinha classe que ficava no recreio esperando a próxima aula. Aí eu falei para ela, me dá aqui a grade curricular, quero ver o que está acontecendo. Eu notei, por exemplo, todas as matérias estavam de acordo com o que eu havia estudado, mas em inglês tinha uma aula só por semana. Falei, meu Deus, inglês, a língua do futuro, como é que pode ter uma aula só por semana? E coloquei inglês em todas as séries, 2 aulas para todos os alunos, né? A professora de inglês que deve ter ficado contente, né? Mas aí a secretária falou para mim, e você não vai consultar a delegacia de ensino, você não vai consultar o inspetor escolar? Eu falei, eu não vou consultar ninguém, eu estudei currículos e programas, e o que pode acontecer? Estou fazendo um bem, estou fazendo um mal? Não, então, toca o bonde. Bom, depois tudo bem, a escola já estava bem equipada, nós tínhamos a Festa das Nações, que a gente arrecadava dinheiro para a Associação de Pais e Mestres, vocês sabem que a escola do Estado é uma verba pequena de limpeza miúda. E se você não fizer alguma coisa, como você vai manter? Colocar ventiladores, bebedouros de água gelada e todas as melhorias, né, que uma escola precisa. Então, a gente tinha essa Festa das Nações. E com isso os alunos aprendiam, porque eles tinham que participar de gincana e tinham que fazer provas sobre os vários países, né? Com isso eles aprendiam. Agora, o maior desafio como diretora foi quando surgiu a redistribuição da rede física. Quem viveu sabe o que foi isso. Ou quem não viveu, pelo menos ouviu falar. E um dos objetivos era separar o primeiro do segundo graus. E eu tive que sair do Instituto de Educação Valentim Gentil, com todo o contingente de segundo grau, para um outro prédio e montar uma escola só de segundo grau. Bem, quando eu cheguei lá, não sabia se eu sentava e chorava ou se eu arregaçava as mangas. Mas eu tive que arregaçar as mangas, porque a escola só tinha um prédio, um lugar rebaixado, um quarteirão todo, o prédio de lá embaixo com escadas. Não tinha calçada, era barranco, não tinha nada. Falei, bom, o que eu vou fazer agora aqui, né? Bom, em primeiro lugar, envolver a comunidade, porque ninguém faz nada sozinho. Então, a prefeitura, criei a Associação de Pais e Mestres, eu vi pelas fichas dos alunos os pais que poderiam ter condições de formar uma diretoria e me ajudar, os professores, algum funcionário, toda a equipe se mobilizou. Aí o prefeito deu a mão de obra, e o Lions e o Rotary deram o material, e construímos a calçada em volta da escola. Então, foi um dos desafios. Aí depois eu entrei em contato com a construção de... Não me lembro como era o nome de antigamente, a Conesp. Antes da Conesp tinha outro nome, escolares, né, que forneciam material para as escolas. E através da Divisão Regional de Ensino, sabe quem era o diretor regional de ensino? Professor Alberto Ferriani, pai do nosso amigo, Dr. Carlos Ferriani. Então, através da prefeitura, da divisão regional, eu consegui as carteiras, os armários, os arquivos, enfim, todo o material que uma escola precisaria. Bom, aí, logo em seguida, veio um outro desafio. Eles queriam que as escolas de segundo grau fossem profissionalizantes, por causa da bendita Lei 5692 de 71, que todas as escolas de segundo grau tinham que ser profissionalizantes, e, excepcionalmente, uma classe voltada aos estudos humanísticos e acadêmicos. E agora? Eu tinha o magistério foi comigo, né? A habilitação do magistério, o segundo grau foi comigo. Mas e aí?
que eu ia montar numa cidade pequena? E Betinga tinha técnico e mecânico, com aquele monte de máquina. Técnico agrícola não dava para fazer. Bom, aí, como eu e muitos outros diretores não tinham instalado nada, aí veio aquelas formações profissionalizantes básicas, setor primário, setor secundário, setor terciário. Eu analisei a grade curricular e coloquei o setor secundário, porque era onde tinha mais aulas de física, química e matemática. Porque muitas matérias o aluno pega um livro, e hoje, né, no computador, na internet, está tudo aí, mas naquele tempo, num livro ele aprendia tudo. Agora, como é que você vai estudar física, química e matemática sem professor, me fala? Então, eu escolhi o setor secundário, que era o que tinha mais essas matérias. Bom, aí fomos tocando na escola. Aí eu criei a festa do folclore, porque como lá no Valentim Gentil tinha a festa das nações, eu criei a festa do folclore. Fui para a Olímpia, eu tinha uma amiga que estudou comigo na faculdade, fui lá em Olímpia, ela me apresentou para o Santana, que era o chefe do folclore lá da cidade, e ele me orientou. E eu tive a sorte, estava lá o Bumba Meu Boi do Maranhão. Eu fui falar com o chefe, falei, já que vocês estão aqui no estado de São Paulo, vocês não querem espichar e ir lá para Itápolis para fazer uma apresentação para mim na minha festa? E eles foram. Bom, quando chegou, vocês já viram uma apresentação do Bumba Meu Boi? Quantos componentes? Falei, e agora, onde que eu vou hospedar esse povo? Não tive dúvida, eu fui falar com o padre, tinha cursilho, o padre tinha aquele monte de colchões, ele me emprestou os colchões, nós esparramamos lá na escola, pelas salas que estavam desocupadas. As merendeiras do Instituto de Educação foram fazer comida para eles e nós apresentamos esse espetáculo. Então, também tinha uma gincana, que os alunos tinham que estudar o folclore para fazer as apresentações, as caracterizações, né, das personagens e fazer, para concorrer, para ganhar o prêmio. E Quantos feitos, Nelly? Nossa, nós levamos, sabe o quê? A banda de pífano de Caruaru, a cordão de bichos de Tatuí, os cadetes de Campinas e muitas outras assim que a gente levou para poder movimentar isso daí, e a escola foi crescendo. Ô, Nelly, eu quero citar três nomes importantíssimos que estão aqui nos prestigiando. Então, eu quero agradecer o Marcos, viu? Eu não agradeci o Marcos. Agradeceu, já recebeu. Meu amigo querido. A Maris Esther Souza, querida Maris Esther, está aqui nos prestigiando. A querida Graça Novaes está aqui conosco também. E a queridíssima Sandra Rita Molina, nova acadêmica, né? Neoacadêmica, aí está conosco. Obrigada, Sandra, obrigada. Nelly, eu quero retomar 3 pontos que você falou, que você destacou. O primeiro é o trabalho que você fez junto à comunidade, né? Porque ainda hoje, tá? Dentro dos estudos das ciências da educação, notadamente da pedagogia, os alunos estudam, aprendem e são incentivados, né, a compreender e a realizar um trabalho com a comunidade, porque a escola que se mantém distante da comunidade, ela não cresce, ela não promove o desenvolvimento, o crescimento dos alunos. 2 linguagens, né, acabam acontecendo, a linguagem que se fala dentro da escola e a linguagem da comunidade, ou melhor dizendo, no plural, né, as linguagens da comunidade e as linguagens da própria escola. Outra questão que você destacou, o trabalho que você fez com os pais, né? Trazer os pais para dentro da escola, nada mais atual. Quem está na linha de frente hoje, quem está dentro da sala de aula, dentro da escola, hoje quem é diretor, atualmente o termo correto é gestor, né? Gestor escolar. Gestores que não trazem os pais para dentro da escola estão perdendo muito, porque os pais podem ser amigos, aliados, né? E dentro da escola, os pais criam laços sociais,
criam laços afetivos, criam vínculos com a escola, né? E muitas transformações são realizadas, né? E todos esses eventos culturais que você fez, né? Porque, como você bem destacou, você veio de uma família que te incentivou a ler, que te incentivou a escrever, mas também que te incentivou às artes, de maneira geral, né? E lá, como docente, como professora, né, como gestora, você leva isso para dentro da escola. Há muitos anos, né? Algumas décadas atrás. Então, quando a nossa diva aqui presente, a Alcione, diz que você teve uma visão futurista, eu concordo plenamente, Nelly. Por quê? Né? Porque há décadas atrás você já concretizou, né, muitas coisas que hoje estão em destaque, são ressaltadas, né? A Sandra Molina está aí também, uma estudiosa da área de educação, o professor Moreno, né, que nos traz também tantas propostas, né? Que orgulho ter você aqui, Nelly, contando a tua história. E outra lição de vida que a Nelly nos deixa, né? A Nelly não ficou reclamando, chorando, esperando cair algo do céu. Ela foi atrás, né? Mobilizou outras instituições que também têm responsabilidade social. Como você disse que mobilizou o Lions, você mobilizou o Rotary, mobilizou as instituições religiosas, é isso mesmo. Tomara que tenhamos, que os nossos alunos do curso de pedagogia da USP te escutem mais um pouquinho, te escutem em algum momento, querida Nelly. Pode continuar, a fala é sua. Eu tenho mais um pedacinho aí, antes de ir embora para a supervisão, eu tenho mais um pedacinho, porque eu fiquei o ano todo parafusando que habilitação profissional que eu poderia colocar. Eu fiquei interessada nisso, eu não queria que fosse só profissionalizante, mas eu queria pôr uma. Aí me veio um insight, a gente tinha um hospital maravilhoso, era referência na região, um hospital e uma maternidade. E o médico-chefe, o provedor, doutor Antônio Melucci, que foi de Ribeirão para lá. Então, eu fui falar com ele, porque eu li todas as instruções, tudo que era necessário para montar uma habilitação de técnico em enfermagem, e falei para ele, doutor Melucci, o senhor conhece alguma enfermeira de alto padrão? Porque eu preciso, para ser professora, uma que tenha faculdade. Ele falou, conheço. Ela está se formando. Ela era enfermeira aqui no hospital, foi fazer enfermagem e vai voltar para trabalhar aqui. Falei, então ela vai dar aula na minha escola. E criamos o técnico de enfermagem. Aí ela foi com o meu marido para São Paulo, eles percorreram aquela rua lá perto da Escola Paulista de Medicina, que tem um monte de lojas assim, de equipamentos, né? E compraram todo o material exigido, inclusive um boneco para aprender a dar banho no leito, para aprender a fazer parto, tinha os dois sexos, então, quando ia aprender a fazer parto, punha a barriguinha, nascia, tinha o nenenzinho. Bom, enfim. Aí, eu entrei em contato outra vez com a divisão regional para conseguir laboratórios, porque eu não tinha laboratório nenhum lá ainda. Ia montar esse de enfermagem. E, na ocasião, era diretor regional o irmão do prefeito, que estava me ajudando na etapa, que tinha sido meu aluno, Geraldo José Dutra, casado com a Magda Renés, que foi minha colega, minha aluna e minha colega. E, através deles, eu consegui 3 laboratórios, de física, de química e de biologia. Então, quando eu saí, foi para a supervisão, a escola ficou com 4 laboratórios, né, esses 3 de enfermagem, 2 quadras de esporte, uma pista de atletismo e todos os melhoramentos que a gente deixou. Que eu não fiz sozinha, não, viu? Não estou querendo trazer os louros para mim. Foi um trabalho de equipe e da cidade. Eu tenho muita gratidão pela minha cidade. E você é de uma humildade incrível, Nelly, porque fazer tudo isso por uma escola, por uma comunidade, por uma cidade, né? Eu não sabia, não conhecia, né, essa parte do técnico em enfermagem aí que você implantou, implementou. Olha, só quem já montou um laboratório numa escola sabe que não é tarefa fácil, né?
trazer um laboratório, organizar um laboratório. Que riqueza, Nelly. Olha, antes de nós passarmos, irmos adiante, tem mais pessoas que chegaram, mas tem uma delas que vai te deixar muito, muito feliz. Olha, vamos ver se você acerta. São Cosme e São Damião. Goiabada e queijo. Nelly e Elisa. Marlene. A Elisa está aqui faz Marlene! tempo. Marlene chegou. Olha, Marlene, Tereza minha querida! Tá vendo, Marlene? Eu preciso contar uma coisinha, posso? Pode, lógico. Há algum tempo, a Marlene e eu fomos numa escola, eu não me lembro se foi em Bonfim, se foi em Cravinhos, foi uma escola aqui perto, para conversar com os alunos. E aí a gente estava falando sobre as nossas histórias infantis. Então, quando eu perguntei para os alunos que tipo de histórias eles preferiam, sabe o que eles falaram? Contos de terror. Acho que a Marlene vai lembrar disso. Criança gosta dos contos de terror e ficavam criticando os contos de fada. Não é, Marlene? Lembra disso? Isso mesmo. E aí, Nelly, você vai em frente, você assume como supervisora? Sim. E aí foi um desafio muito grande também, porque eu só dirigia na cidade. O Valentim Gentil ia a pé, porque era 3 quarteirões da minha casa. Mas quando eu fui para esse segundo grau, que era do outro lado da cidade, acho que uns 10 ou 12 quarteirões, aí eu comprei o meu Fusquinha, né? Que eu tinha ainda até há pouco tempo. Vim para Ribeirão com ele. E aí eu tinha que pôr o pé na estrada, né? Quer dizer, pôr a roda na estrada. Então eu passava muito sufoco, porque tinha aqueles treminhões de cana. E um dia eu fui ultrapassar um, tinha outro na frente. Aí eu vi que vinha vindo um caminhão, eu entrei entre os dois. Quando eu cheguei na escola, lá em Nova América, que era um distrito que eu fui visitar, o diretor precisava me dar água com açúcar, porque eu estava tremendo tanto por causa da estrada. E também as escolas isoladas, foi um desafio muito grande, né? Abrir porteira, amassar barro, essa coisa toda. Mas se der tempo, depois no fim, eu gostaria de ler um poema sobre a escolinha da roça que eu escrevi quando eu estava lá. Pode ler, Nelly, pode ler. A tarde é sua. Tá, mas deixa primeiro eu falar do outro desafio como supervisora, depois eu leio. Eu fui designada para tomar conta do ensino rural, porque na delegacia de ensino de Taquaritinga, para onde também eu tinha que viajar, cada supervisor ficava responsável por um setor. E para mim coube o ensino rural, além de atribuição de aulas, né, no começo do ano. E aí, justamente nessa época, houve o primeiro simpósio do ensino rural do estado de São Paulo. E eu fui representando a divisão de Ribeirão Preto, levando a nossa proposta daquele Ribeirão Preto, que era a formação de polos. Você ouviu falar? Polos ou núcleos rurais, agrupando escolas isoladas. Eu voltei tão entusiasmada com a ideia que, chegando em Itápolis, eu fui falar com a secretária de Educação. Ela me ajudou a mapear, fazer o levantamento. Nós descobrimos um lugar que tinha um prédio bom que comportaria esse núcleo. E aí a gente instalou. O prefeito colocava o transporte para recolher os alunos das escolas isoladas próximas e levar para lá. Cada professora ficou com uma série, porque antes era uma professora só para 3 séries. Aí ficou uma para a primeira, uma segunda, terceira e quarta. Elas revezavam o carro. E aí a prefeitura, transportando os alunos, até melhoraram as estradas, você acredita? Depois que eu me aposentei, eu fiquei sabendo que, atualmente, a prefeitura vai buscar, aumentaram a frota com vans e outras conduções, vai buscar os alunos lá nas escolas isoladas para estudar na cidade. Olha que maravilha, para eles já irem se entrosando com as outras crianças e aprendendo melhor, não é? Então, eu acho que foi também um desafio na supervisão, esse daí para mim. Aí eu me aposentei e vim para Ribeirão. Mas depois eu preciso falar um pouquinho sobre a sala de aula, né? Sim, você está há quantos anos em Ribeirão Preto, Nelly? Acho que 30 anos. 30 anos. Conta para nós o que você quer contar sobre a sala de aula, o que você viveu,
que você observou, que você sentiu. Depois você lê o teu poema. São lindos os teus poemas. Obrigada, Elaine, bondade sua. Tem gente muito melhor que eu aqui no nosso grupo. Bom, a sala de aula foi uma coisa muito boa, porque eu gostava do que eu ensinava, sabia o que eu ia ensinar, gostava dos alunos e desenvolvia assim uns métodos muito bons que eles me aceitaram. Bom, naquele tempo, os Instituto de Educação que faziam a glória do Estado de São Paulo, quando o professor chegava na porta da sala, os alunos ficavam em pé. A gente tinha cátedra, a gente era catedrático, subia naquela cátedra. Eu só subia para fazer a chamada. Depois eu descia, né, e já ia para a lousa. Não tinha tecnologia nenhuma. Então, o que era? Lousa, giz e saliva. Mas os alunos dizem que quando eles diziam, né, que quando eles iam para as faculdades, para os vestibulares, para os concursos, eles lembravam até do cantinho da lousa onde eu tinha feito o desenho para ensinar aquele conhecimento. Mas, além da lousa, eu também tinha, assim, os alunos chamavam de striptease. Eu preparava uns cartazes, colocava num cabide e fazia o esquema, ia explicando e tirando. Tirava a cartolina da frente, ia tirando a outra, explicava o ponto todo. Quando estava no auge aquele ensino programado do Skinner, eu fiz... Bom, hoje acho que ninguém sabe o que é mimeógrafo, né? Quer dizer, ninguém não, os mais novinhos. Mas existia o mimeógrafo, né? Não tinha computador nem nada. Então, o que eu fiz? Olha que loucura. Eu pegava o ponto, transformava em passos, porque ele falava dos passos, né? Transformava em passos, cada passo preparando o seguinte. Mimeografava e distribuía para os alunos. Ia percorrendo as carteiras, para cada aluno fazer no seu ritmo próprio. Entendeu? Então, foi uma experiência, assim, maravilhosa. E eu também procurava concretizar, levar os alunos, não ficar só na teoria, mostrar as coisas na prática. Então, eu entrei em contato com a psicologia aqui de Ribeirão Preto, da USP, que eu estava ensinando o condicionamento operante, diferente do clássico, né? Aquele que o sujeito tem que fazer alguma coisa para obter a recompensa ou o resultado. E eu trouxe os alunos, porque eu falava muito nas experiências de laboratório, desde o Wundt, mas os alunos nunca sabiam como era uma experiência de laboratório. Aí nós assistimos os ratinhos. Coisa impressionante. Tinha um lugar que eles precisavam bater numa barra para cair a água. Mas antes deles baterem nessa barra, eles tinham que vencer outros obstáculos. Primeiro, eles passavam dentro de um arco. Depois, eles tinham que puxar uma cordinha, acender uma luz. E, finalmente, bater para beber a água. Aí, o experimentador, depois que o ratinho acendeu a luz, ele foi lá e apagou. O ratinho voltou. Ele não foi bater a mão na barra para beber água. Ele sabia que se a luz estivesse apagada, não ia ter água. Então, os alunos ficaram impressionados. Assim, professor, se um ratinho faz uma coisa dessa, imagina um ser humano. Os condicionamentos, todas as coisas que a pessoa faz, né? Que vem dentro daquele behaviorismo, né? Do comportamento objetivamente observável, que tinha até uma ação externa para a gente ver se o aluno tinha aprendido. Né? Então, foi uma experiência, isso daí, muito bacana também. Uma experiência riquíssima, né? Que bom ter você na área. Nelly, eu quero destacar 3 pontos aí. E o primeiro deles foi brilhantemente organizado numa fala que eu peço para colocar em destaque, que é a fala do professor Luiz Carlos Moreno. A docência vai muito além da sala de aula. Os cursos de pedagogia hoje, Nelly, dentro das ciências da educação, se fala isso do primeiro semestre ao 8º semestre, do primeiro ano ao 4º ano. A docência não é só a sala de aula, e você trouxe exemplos interessantíssimos e riquíssimos, né? Por você realizados aí, concretizados, implantados, implementados na sala de aula, né? Mas a docência é isso. E por que a Nelly é tão apaixonante? Por que a Elisa Alderani diz a Nelly é missionária? Por que a Tereza Junqueira, que eu
não conheço, mas quero conhecer. Prazer, Tereza Junqueira, um abraço de todos nós da área. Diz assim que muitas pessoas deveriam estar escutando isso, né? O que a Nelly tem de tão especial? Além de ser visionária, além de ter enxergado muito além do seu tempo, além de ter feito, porque às vezes a pessoa enxerga e faz planos e fica nos planos, nos projetos, ou fica se queixando do governo 1, governo 2, do prefeito, do padre. A Nelly foi lá e fez. O que marca a história profissional e o percurso de vida da Nelly, queridos que estão aqui nos assistindo, eu agradeço demais a presença de todos vocês, é o envolvimento, é o comprometimento, né? Comprometimento com a educação, com a escola, com os alunos, com os pais dos alunos, com a sociedade, com a cidade. Ah, mas era uma cidade pequena. Não faz mal, esse comprometimento, ele transcendeu, ele foi muito além, porque esses alunos se formaram, casaram, tiveram filhos, tiveram netos, formaram suas famílias, né? E se formaram enquanto cidadãos, porque aprenderam a se comprometer. E eu digo isso com tanta ênfase, Nelly, e para as duas próximas convidadas, que serão a Heloísa e a Maris Esther, para uma live agora em outubro também. Em outubro também não, em outubro que está chegando, né? Vou convidar essas duas queridas. Isso está faltando muito na nossa sociedade, Nelly. Esse envolvimento, essa entrega, esse comprometimento, sabe? Me desculpe trazer essa questão aqui agora, Nelly, mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas vão até certo ponto, tá? E na educação não existe o quase. Na educação não dá para ir até certo ponto. Ou você é um educador de corpo e alma, né, que se envolve, se entrega, ou você não é um educador. Não existe aquele quase educador, né? Quase professor, quase diretor. Tá? E eu quero trazer para essa live algo que foi falado também de forma muito linda e que me emocionou muito ontem na live do GEPALI, e eu concordo plenamente. A Bel de Farias disse o seguinte, que quem é jornalista e quem é jornalista o tempo todo, é professor o tempo todo, né? E você é um exemplo disso, Nelly, né? Aquela professora que lê um livro, pensa nos alunos, né? Vê um projeto, pensa na escola, pensa nos alunos, né? E que bom que você também alcançou o patamar, né? A dimensão, o outro nível, né, que você foi muito além como supervisora, porque na posição de supervisora, certamente você ajudou muitas escolas, você ensinou muitos gestores, ensinou muitos educadores, né? Então, eu quero destacar deste encontro de hoje, tá, o comprometimento da Nelly, né? Ela não é um exemplo apenas pelo que ela fez, tá? Mas como ela fez, com envolvimento, com compromisso, com entrega, né? Com colocar-se no lugar do outro, tá? Nelly, vamos encaminhando para o final, com a seguinte questão que eu te trago. Você já deixou muitas mensagens, tá? Mas gostaria que você falasse mais um pouquinho para o nosso público querido. Olha, a Meire Pedersoli, nossa maravilhosa Meire, chegou. A Meire, uma secretária maravilhosa. Eu nem falo muito bem da Meire, porque eu tenho medo de alguém querer levar a Meire embora. Se eu pudesse, eu levaria a Meire lá para a USP, mas eu não posso. Queria levar a Meire lá para a USP. Chegou a Marta Freitas, um abraço, Marta Freitas. Nelly, minha querida, deixe uma mensagem para nós. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Eu vou falar rapidamente uma coisa que eu esqueci. Lógico. Na faculdade, eu parei no Piaget, mas depois eu fiz cursos de extensão cultural. Fiz aqui no Moura Lacerda, com o doutor Oscarzinho,
e na UNAERP. Então, eu fiz curso de extensão cultural e eu cheguei até no Ausubel. E eu fiquei muito feliz porque eu fazia essa aprendizagem significativa antes mesmo de conhecer esse autor. Antes de conhecer o Ausubel, isso mesmo. Eu não queria memorização. Eu dava prova até com consulta, porque eu queria que os alunos extraíssem, né, a informação que estava ali, sem copiar exatamente o que eu tinha dado. Queria que eles interpretassem. Então, eu fazia estabelecer relações, comparações, dava uma frase para eles interpretarem, por exemplo, não é por muito madrugar que amanhecerá mais cedo. E eles tinham que falar da maturação, né, da predisposição, da prontidão. E é por aí, nada mecânico, tudo bem significativo. Olha. E eu precisaria falar, né, que eu fiz um curso com o doutor Oscar, aprendi a fazer o calendário escolar com ele, lá na escola. Bom, que mensagem que eu poderia deixar? Ser professor é muito mais que uma vocação. É uma paixão. Porque se o professor não for apaixonado por aquilo que ele faz, ele não vai conseguir um resultado satisfatório, vai ficar frustrado. E eu acho que hoje o professor tem muitos desafios. Eu acompanhei o trabalho de alguns professores durante a pandemia, como eles se esforçaram para aprender as novas tecnologias, para poder fazer aulas e provas online. Eu soube de professores que levavam o material na casa dos alunos que não tinham computador. Então, eu quero deixar um voto de louvor para o professor. Eu quero dizer que há que se investir mais em educação, tanto na estrutura física das escolas, nos laboratórios, nas bibliotecas, computadores nas escolas para os alunos que não têm, certo? Eles precisam entrar nessa tecnologia. E, como se diz, tem que se valorizar, tem que devolver a dignidade dos professores. O professor precisa ganhar mais. Os países mais desenvolvidos foram aqueles que investiram no capital humano, que pagaram melhor os seus professores, e hoje eles estão na crista da onda, Noruega, Suécia, Suíça, Alemanha, Japão, e muitos outros, Austrália, e muitos outros, porque investiram no mestre-escola, certo? Como eles costumavam chamar lá na Europa. E também esse mundo, né? Existe aquele sociólogo que eu já citei uma vez, eu nem me lembro o nome dele, Zygmunt, não sei o quê. Zygmunt Bauman, o Bauman, que fala do mundo líquido. Um sociólogo muito importante, polonês, né, um judeu polonês, ele introduziu aquele conceito de modernidade líquida, que hoje as coisas se dissolvem, as coisas estão fluídas, as instituições desrespeitadas. Então, a gente precisa, e ele mesmo não dá uma solução. Ele está muito preocupado, é um profeta da pós-modernidade, mas ele está muito preocupado com essa situação, porque não existe uma receita no mundo de hoje. Então, os países têm que, cada um, procurar ver, né, a sua história, os passos que já foram dados, e tentar resgatar tudo que tem de bom e tentar melhorar cada vez mais. Então, minha mensagem é essa, e que o principal artífice dessa reforma é o professor. Eu não vou ler o meu poema, eu vou falar um pensamento, posso? Lógico, ó, chegou mais gente aqui, gente muito querida, muito amada. Helena Agostinho, mil beijos, Helena. Maria Amélia, você está aí faz tempo, a Maria Amélia nos prestigiando. Que honra, Maria Amélia, ter você aqui. Um beijo. Lógico, fala a sua frase para nós terminarmos. Diga aí, Nelly. É o pensamento do educador que eu li há muitos anos, quando eu estava começando a lecionar. Ele chama Gilbert Riguet, A Arte de Ensinar. E ele diz assim, dentro de cada um de nós, não muito abaixo da superfície, existem várias personalidades. Algumas tão jovens como as crianças, e só uma tão velha como somos hoje. O verdadeiro mestre é aquele que sabe infundir vitalidade aos aspectos mais jovens de sua personalidade e saberá que pode ser um menino sem que cesse de ser homem.
Que lindo, Nelly, que lindo. Olha, Nelly, eu estou emocionada e você sabe do meu amor, do meu carinho, do meu respeito profissional por você. E a cada vez que eu te escuto contar, narrar, trazer tua história, eu me enriqueço, eu me emociono e eu fico muito feliz, né, de saber que existem pessoas como você, né? E que você deixou um legado tão maravilhoso e continua atuando, porque a Nelly é muito ativa na área, na Academia Ribeirão Pretana de Educação. Então, nós vamos terminar agradecendo as pessoas aqui presentes, tá? Desejando um bom final de semana a todos, desejando, né, que um domingo de eleição seja um domingo tranquilo, que cada um possa exercer democraticamente o direito de escolher o seu candidato, seja este, ou seja aquele, né? E estejam certos de que nós, da Academia de Educação, estamos sempre atentos, sempre presentes e buscando fazer o melhor pela educação ribeirão pretana e pela educação brasileira. Muito obrigada, querida Nelly. Receba um abraço e receba todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada a todos. Muito obrigada.